Pastor presidente, pastor Adilson, Deus abençoe. Obrigado pela confiança. É um prazer estar aqui. Pastor Anderson, que eu estou em contato. Obrigado pelo carinho. Aos demais pastores que aqui estão, Deus os abençoe. Em nome de Jesus, é um prazer poder estar aqui com vocês, cultuar a Deus e contribuir através da palavra de Deus. Nos perdoe o atraso, mas Deus permitiu que nós pudéssemos estar aqui. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do versos de número 1. Neste texto eu vou encontrar 3 princípios da nossa caminhada de fé. Todo cristão, ele participa desses 3 princípios do Evangelho, da fé. O primeiro princípio é de se movimentar. O segundo princípio é confiar. E o terceiro princípio é partilhar. Eu vou repetir. O primeiro princípio é se movimentar. O segundo é confiar e o terceiro é partilhar. Tudo isso faz parte da caminhada da fé, faz parte do Evangelho. Aqueles que aceitaram a Cristo, a oferta do Evangelho, eles se movimentam, eles confiam e eles partilham. Vou usar esse texto como base e nós vamos aplicar esses 3 princípios que o próprio texto nos traz como esclarecimento e ensino. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demo-nos conosco ao arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se, diga bem forte, e levantaram-se. Diga mais forte, levantaram-se. Em algumas traduções, levantaram-se no crepúsculo da noite. Em outras, e levantaram-se ao anoitecer, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros, ruído de cavalos, como ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo. E deixaram-se as suas tendas, os seus cavalos, jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Versículo 9. Então disseram uns aos outros, que está dizendo aos leprosos: não fazemos bem, porque este dia é dia de boas novas, e não nos calaremos. Diga-me forte: hoje é dia de boas novas. Diga: e não nos calaremos. Tome o seu respectivo assento, se você pode. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo, só de ouvir mensagens e pregações em cultos, nós aprendemos que um dia após aquilo que nós conhecemos como monarquia, Saul governar 40 anos, e depois Davi ele governa por 40 anos. O Saul foi um rei que o próprio Deus escolheu, mas foi escolhido segundo o padrão do povo. Depois Deus estabelece um novo rei. Este rei é segundo o padrão de Deus. Na verdade, era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi ele morre, ele deixa um filho chamado Gedidias, que nós conhecemos também como Salomão. Salomão também governa por 40 anos. Após a morte de Salomão, o imposto em Israel era muito alto, devido também a toda a riqueza, o palácio, e ele deixa um filho chamado Roboão. E no tempo de Roboão, ele tinha 2 opções:
ou ouvir os mais jovens e permanecer, ou quem sabe aumentar a carga tributária, os impostos, ou ele poderia escutar os anciãos, os mais velhos, que orientaram e aconselharam ele para diminuir a carga e o imposto. Diminuindo, ele ganharia o povo. Aumentando, a pressão seria muita e culminaria então na divisão do reino. Ele não escutou os anciãos, ele escutou os mais jovens, ele aumentou a carga, o imposto, e isso culminou então no reino dividido. Todos nós que estudamos a Bíblia sabemos que um dia o reino foi dividido, reino do sul e reino do norte. No reino do sul nós tivemos alguns reis que assumiram o trono e foram reis piedosos que andaram nos caminhos de Davi, como o rei Josafá, crente, que mesmo fazendo alianças erradas, orava a Deus para escutar os profetas. Tivemos reis como Ezequias, o 13º rei de Judá, que orou e o próprio Deus, por intermédio de Isaías, acrescentou 15 anos de vida. Tivemos outros reis como Josias, que teve o pai chamado Amnon e o avô chamado Manassés. Quem estuda a Bíblia sabe que Manassés foi um dos piores reis que existiu na história de Judá. Considerado como um bruxo, matou os filhos, passando seus filhos pelo vale de Inom. Seria hoje considerado um feiticeiro e um bruxo. O seu pai, um idólatra, um homem perverso, um homem pervertido que se inclinou à idolatria. Este é o ambiente que Josias cresceu, mas isso não impediu Josias de comandar uma reforma. Por causa desse meu Deus, eu já tenho algo de Deus para te dizer. O ambiente em que você cresce não define o teu futuro. Eu vou repetir. Se você não encontrar em seus pais ou em sua volta uma referência ou uma herança de fé, como Timóteo. Timóteo cresceu com uma herança de fé. A sua mãe Eunice e sua avó Lloyd deixaram uma herança de fé. Pode ser que haja pessoas entre nós aqui que não teve uma herança de fé. Pais alcoólatras, quem sabe cresceu em um ambiente inóspito sem ter uma referência em sua volta. O que me chamou a atenção, novo convertido, é que Josias andou nos passos do seu pai Davi. Eu não entendi isso primariamente. Davi não era o seu pai, mas se você não tiver uma referência em tua volta, com certeza terá alguém na história que pode te servir como referência. E diz a Bíblia que ninguém se converteu de todo o coração como Josias, homem segundo o coração de Deus, Davi. Homens estratégicos e reis, tivemos vários como Alexandre o Grande, sábios como Salomão, mas com o coração convertido ninguém como Josias. Mas no reino do norte nós não tivemos nenhum rei piedoso, não tivemos nenhum Josias, não tivemos nenhum Ezequias e não tivemos nenhum Josafá. Todos os reis do reino do norte foram reis que prevaricaram, reis que se inclinaram à idolatria, como Acabe, que se casou com Jezabel, filha de Etibaal, e trouxera deuses para o reino do norte, capital Samaria. Dentro deste contexto de idolatria, de inércia, de apostasia, Deus levantou um profeta por nome Elias. Algo importante aqui entre nós. Em tempos de crise e em tempos difíceis, Deus sempre levantará um profeta. Vou repetir. Em tempos difíceis de esfriamento, Deus sempre levantará um profeta. E em países que estão vivendo em um período de frieza espiritual, Deus sempre levantará uma igreja fervorosa, com palavra, comunhão e oração. Deus levantou esse povo aqui dentro deste lugar para trazer fervor espiritual em uma Europa que vive em tempos de crise e em tempos difíceis. O tempo do profeta Elias vai se passando. Elias é aquele que entrou dentro de uma caverna e achou que o ministério tinha acabado, mas Deus ainda tinha que continuar o ofício profético. Foi quando Deus chamou Elias para fora da caverna dizendo: você ainda vai ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu filho de Safate em teu lugar. Poderia continuar a mensagem para chegar logo do texto, mas tem algo de Deus aqui para a nossa vida. Vai ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e vai ungir Eliseu filho de Safate. A palavra ungir tem uma conotação diferente daquilo que nós destoamos em nosso contexto atual. Para nós, ungir tem a ver com unção.
E unção tem a ver com presença, transferir unção, até inventaram essas coisas nos dias de hoje. Mas na verdade a palavra ungir significa escolher. Cristo ungido é aquele que foi escolhido. Unção tem a ver com escolha. Quando Deus disse para Elias, unge, ele está dizendo, escolha. Escolha quem? Azael como rei da Síria, escolher quem é seu inimigo. Jeú como rei de Israel, escolher quem é a tua liderança. Ungir o próprio Eliseu, filho de Safate, escolha quem é teu companheiro. Deus precisa alinhar algo com algumas pessoas aqui. Se você está dentro de uma caverna, jovem, 3 coisas você precisa escolher e definir na tua vida para você sair dentro dela. Primeiro, define e escolha quem é teu inimigo. Quem milita contra a tua fé? Quem te leva para dentro da caverna? Mas também defina hoje quem é a tua liderança. E defina hoje quem deve caminhar ao teu lado. Se você decidir hoje quem é contra você, quem é por você e quem é com você, Deus te tira dessa caverna essa tarde. Mas Elias, ele sai, ele vai ungir aquele que seguiria o ofício profético. E Eliseu percebeu que tinha algo em Elias que deveria ser transmitido a ele. Então, quando ele estabeleceu prioridades espirituais, ele aprendeu a caminhar ao lado de Elias. Porque na caminhada da fé, existem aqueles que acompanham de longe, mas existem aqueles que acompanham de perto. Se você quer algo a mais de Deus, se você quer sair da superficialidade e ter um relacionamento profundo com Deus, aprenda a caminhar perto dele. Não somente de longe, para ter uma superficialidade na fé. Quer ter um relacionamento profundo, quer ouvir Deus na sua alma, quer sentir algo hoje que outra vez você não sentiu, aprenda a caminhar próximo dele. Aleluia. A Bíblia diz que Elias foi para Gilgal, Eliseu foi atrás. Que ele foi para Betel, Eliseu foi atrás. Que ele foi para Jericó, Eliseu foi atrás. Que ele foi para o Jordão, Eliseu foi atrás. Gilgal era um lugar de preparação. Todas as vezes que Israel iria conquistar, se preparava em Gilgal. Mas Betel em hebraico é um lugar de encontro com Deus, é casa de Deus. Mas Jericó é um lugar onde Israel aprendeu a conquistar. E Jordão em hebraico significa aquele que desce. Se você quer receber do outro lado aquilo que os outros não receberam, primeiro, aprenda a se preparar em Gilgal, a ter encontros e experiências com Deus em Betel, para depois conquistar em Jericó. Ninguém conquista sem se preparar. Ninguém conquista sem ter experiências. Mas depois de conquistar, nós temos a tendência de se orgulhar. Aí tem um Jordão para a gente descer e aprender que conquista com Deus tem que ter humildade. Que para conquistar tem que aprender a descer. Eu vou mais além e vou melhorar. Quer subir? Aprenda a descer. Princípio do Evangelho. Quer crescer? Aprenda a descer. E aprender a descer, Deus te levará a patamares maiores. Quem acredita nisso essa tarde? Quem se prepara em Gilgal tem experiências com Deus em Betel e conquista em Jericó e aprende a descer no Jordão. Do outro lado vai receber o que os outros não receberam. O Elias pegou a sua capa, bateu no Jordão, o Jordão abriu e do outro lado ele perguntou algo para Eliseu: pede o que tu quiseres. Quem estabelece prioridades espirituais são poucos. Ele poderia pedir muitas coisas físicas. Ele disse: eu quero porção dobrada. Dura coisa me pediste. Elias é tomado por um redemoinho e Eliseu viu carros e cavalos de fogo. A capa de Elias agora está com Eliseu. Eliseu agora tem que voltar do Jordão. Ele bate a capa no Jordão e o Jordão abre para ele. Antes de dar seguimento, guarde isso no seu coração. Chegou o tempo de parar de viver as experiências do Elias e aprenda a viver as suas próprias experiências com Deus. Alguém entendeu e deu glória? Eu vou repetir. Chegou o tempo de você parar de contar experiências e testemunhos dos outros. Aprenda a viver os seus testemunhos com Deus. Aprenda a viver as suas próprias experiências com Ele. O Eliseu, quando atravessou do outro lado tinha 50 profetas. Quantos? 50. Tem algo extraordinário que aconteceu deste lado. Mas se eu contar tudo, ano que vem vocês me chamam de novo.
Eliseu se levanta dentro de um tempo difícil. Como eu disse, Deus sempre levanta os seus profetas em tempos difíceis, em tempos de crise, de apostasia, em tempo de novas ideologias, em um mundo pós-moderno. Eu lembro que antes do mundo moderno, a última palavra era da fé, a última palavra era da igreja. No mundo pós-moderno, a última palavra é da razão. O tempo em que estamos vivendo ainda precisa definir uma palavra nova. É para lá de pós-moderno. Se antes do mundo moderno, a última palavra era da fé, da igreja, no mundo moderno e pós-moderno, a razão, o mundo que nós estamos vivendo hoje, a última palavra é de todo mundo. Todo mundo sabe alguma coisa. Todo mundo é filósofo. Todo mundo é teólogo. Todo mundo é cientista. Em tempos difíceis, Deus sempre levanta os seus. O tempo agora é do rei Jorão. Israel passava por um momento difícil e crítico, porque a Síria, e não a Síria sempre se levantava em combates contra Israel. Israel estava sendo oprimido no tempo do rei Jorão. Eliseu está dentro deste contexto. O rei da Síria, ele preparava emboscadas, fazia reuniões para definir novas estratégias para poder invadir Israel. Mas tem algo interessante. Toda emboscada articulada pelo rei da Síria, chamado de Ben-Hadad, em hebraico filho, Hadad, filho de Hadad II. Ele armava e articulava suas reuniões secretas. Mas tudo que ele planejava, o rei de Israel sabia. E já armava a sua defesa. O rei da Síria começou a ficar preocupado. Tudo que eu falo aqui, parece que eles sabem lá. E tem mais. O que eu falo até no meu quarto, eles ficam sabendo. Eu não sei aqui como vocês chamam isso, mas dentro de São Paulo, onde eu cresci e ainda vivo, eles chamam isso de dedo duro. Ele participou de uma reunião e disse: tudo que eu digo aqui na reunião e na minha casa, o rei de Israel fica sabendo. Afinal de contas, quem é o dedo duro ou traidor que está entre nós e está levando tudo para o rei de Israel? Alguém com muita coragem se levantou na reunião e disse: ó rei, eu posso dizer o que é. O que é? É que tudo que o Senhor diz aqui e nas suas câmaras, o Deus do Elias, o Deus de Israel, revela para o profeta Eliseu. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve, ele revela o oculto e escondido, e ele é um Deus de estratégias. Alguém levantou a mão direita, eu vou repetir. O Deus que você serve é um Deus de estratégias. Alguém precisava escutar isso, eu vou dizer. Permita abrir um parênteses e sair do texto. O Deus que você serve é um Deus de estratégias. E o que define a estratégia é sua busca. Como assim? Eu explico. Um dia Davi percebeu que os filisteus vinham contra ele. Se fosse você, o que você faria? Voz da experiência? Iria para as redes sociais perguntar? Ou para a inteligência artificial? Como vencer a batalha? Ou no Google? Davi, como é um homem segundo o coração de Deus, ele orou. A Bíblia usa o termo consultou ao Senhor. A consulta de Davi não foi como nós iríamos fazer hoje. Vou procurar uma referência no campo da pregação para uma mentoria e vou pagar R$ 99,90 por mês. Mentoria de joelho dobrado buscando a voz de Deus. E o Davi orou e falou: Senhor, os filisteus estão vindo contra mim. Eu desço. Deus disse: se descer, eles vão te prender. Mas se você subir, eu te dou vitória. A onisciência de Deus é algo tão extraordinário que Ele já sabe, nos meios possíveis, nos mundos possíveis. Se você não estivesse aqui, Ele já saberia o que estaria acontecendo contigo. Eu vou melhorar. Antes de criar o universo, Ele já sabia que você estaria aqui. Antes de criar o universo, Ele já ouviu esse glória. Eu vou melhorar. Antes de criar o universo e criar Adão, Ele já ouviu a oração que tu ainda nem fez.
Então Deus disse: se tu descer, Davi, os filisteus te prendem e você perde. Mas se subir, eu te dou vitória. Porque eu disse que Deus é um Deus de estratégias. Aguarda. Davi subiu e Deus deu vitória. Os filisteus não se cansaram. No mesmo dia, diga no mesmo dia. Diga o mesmo inimigo. No mesmo ambiente. Preste atenção, é o mesmo inimigo no mesmo dia e no mesmo ambiente. Só mudou o horário. Os filisteus vieram contra Davi. Se sou eu, pela experiência, eu nem vou falar com Deus. Eu já sei. Não é assim? A gente já sabe como funciona. Eu subo. Se eu subir, ele deu vitória. É o mesmo inimigo, no mesmo lugar. Eu vou subir. Mas como Davi é um homem segundo o coração de Deus, orou de novo. E disse: Deus, eu subo. Deus falou: nem desce e nem sobe. Fica e venha por detrás. E aí você vai ouvir um barulho vindo sobre as copas, sobre as árvores. E não se desespere, sou eu te dando vitória. É claro que você pegou. E eu vou aplicar. O Deus que você serve é um Deus que tem duas estratégias para o mesmo inimigo, no mesmo ambiente, nas mesmas batalhas. Resumindo, o teu Deus é um Deus de estratégias. Aí o rei da Síria ficou furioso contra Eliseu e disse: chama o exército, vamos subir para Dotã. Em Dotã havia muitas montanhas. Era fácil Eliseu se esconder, mas a vitória não seria pelas montanhas. Em Dotã, o rei da Síria reuniu o exército para prender Eliseu. E Eliseu tinha um moço do teu lado. Se fosse hoje, eu iria dizer um obreiro. E o obreiro de Eliseu, quando viu o tamanho do inimigo, o tamanho do exército, ele ficou desesperado e disse: Eliseu, olha o tamanho do inimigo, olha o tamanho do exército. E Eliseu, tá como? Tranquilo. Eliseu orou. Quando eu li o texto a primeira vez, eu pensei, ele orou para Deus dar vitória. Não foi isso. Eliseu orou e a oração é essa: Senhor, abra a visão do moço. Por quê? Porque nas batalhas, o que vale não é a grandeza ou o tamanho do teu inimigo, mas quem você decidiu colocar ao teu lado para caminhar com você em meio às batalhas. Será que aqueles que andam ao teu lado têm a mesma visão? Pensam igual? Professam a mesma fé? Quem você decidiu colocar ao teu lado para vencer as grandes batalhas? Isso faz toda a diferença. E Eliseu orou e falou: Deus, abra a visão do moço, para ele enxergar o que eu estou enxergando, para ele conhecer a grandeza do Deus que eu sirvo. E Eliseu orou para Deus abrir a visão do moço, e quando Deus abriu a visão do moço, Eliseu deu uma palavra, e a palavra para nós aqui nessa manhã: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mais são os que estão contigo nessa batalha do que aqueles que são com eles. E Deus deu vitória novamente para Eliseu. Só que agora eles voltaram novamente. O inimigo sempre quer voltar. Só que voltaram com mais força e armaram um cerco. E o cerco cercaram Israel, dentro e fora. Ou seja, ninguém entra e ninguém sai. O que ocorreu? A fome agora assolou Samaria. A fome bateu na porta das casas. As mulheres e os pais de família não têm o que comer. Estão vendendo cabeça de jumenta por 80 ciclos de prata. Estão vendendo esterco de pomba. A fome é tão grande que eles não tinham dinheiro para comer. E se tivesse dinheiro, esse dinheiro talvez nem era necessário para comer cabeça de jumenta e para comer fezes ou esterco de pomba. A fome foi tão grande que até para dizer isso é difícil aqui. As mulheres estavam matando os filhos para comer, para não morrer de fome. Aquilo que nós conhecemos como canibalismo. Inclusive, mulheres vieram se queixar ao rei Jorão,
que mataram o filho de uma, e agora era a vez de matar o filho da outra, e a outra não queria dar o filho para comer. Então vieram trazer isso, essa demanda ao rei. O rei rasgou as suas vestes, furioso mandou chamar Eliseu, dizendo: a culpa é sua. Eliseu olhou para ele e disse: assim diz o Senhor, amanhã, mais ou menos essas horas, haverá no portão de Samaria picanha por um franco. Cléber gostou. E contrafilé por meio franco. O general que estava ao lado do rei, um bajulador, ficou com raiva dizendo: nem se tivesse janela no céu. Quem não lê a Bíblia sofre de incredulidade. Se lesse, iria saber que tem janela no céu. Aí ele disse: nem se tiver janela no céu, isso poderia ocorrer. Eliseu olhou e disse: só por tu ser incrédulo, grifo meu. Eliseu disse: tu vai ver com teus olhos, mas como é incrédulo não vai tomar posse. Tem culto que é assim, irmão. Tem crente que levanta a mão, pega a palavra, recebe, leva para casa e toma posse. Tem crente que às vezes diz: irmão da glória, levantar a mão, é incrédulo. Vai ver com teus olhos, mas não vai tomar posse. Mas para quem veio essa manhã tomar posse, tem recursos para tua casa. Eu vou repetir: esse mês tem porta aberta e recurso. Oh glória, estou sentindo Deus essa manhã. Aleluia. Deus está trazendo recursos para tua casa. Pastor Adilson, permita-me abrir um parênteses. E quando eu digo que Deus vai trazer recursos, não se assuste se quem abrir a porta para a provisão é um ímpio. Para tu saber que é Deus. Para uns é o ímpio que vai abrir a porta e tu vai testemunhar. E para outros ainda vai dizer: não sei como foi o extraordinário de Deus. Isso pode acontecer? Pode. Se Elias está no Querite, preste atenção, não chove 3 anos e meio, e Deus escondeu Elias, e o único lugar que tem água é o Querite. Só que Elias cansou de beber água, que é carne, que é pão. Aí ele está esperando alguém trazer por baixo. Veio uns corvos trazendo de cima. O extraordinário de Deus não vem de baixo. O extraordinário de Deus e a provisão vem de cima. Pastor, mas na Bíblia o ímpio pode trazer recursos? Vou trazer só um exemplo. A Joquebede gerou o menino. Ninguém queria gerar. Se gera, eles matam. Ela falou: eu gero. Quem gera em tempo de crise vai viver o que os outros não viveram. Quando ela gerou, pegou o menino, colocou no cesto. Por conta do tempo, não vou me desgastar. Tu conhece a história. Colocou o menino 3 meses às margens das águas do Nilo. A filha de Faraó, quando viu o menino, se apaixonou. Perguntou: quem é a mãe? Não precisa nem postar. Quem gera em tempo de crise, Deus se encarrega dele saber quem gerou. Tem sempre uma Miriam por perto e falou: eu sei quem é a mãe. A princesa de Faraó falou para Joquebede: o filho de Joquebede, é um prazer dar de mamar. Se tu der de mamar para o menino, eu te dou um salário. Segura o glória, para o glória ficar maior. Escravo não tem direito a salário, mas quando tu gera em tempo de crise, Deus levanta teu ímpio para trazer recurso. Amanhã, mais ou menos a essas horas, tem provisão de Deus no portão de Samaria. Se alguém ainda está com o coração incrédulo, a Bíblia diz que Jesus não fez milagres naquela região por conta da incredulidade.
Incredulidade fecha a porta do ambiente para o milagre. Mas se tu abrir a porta do teu coração para o milagre. Só que agora a câmera saiu do profeta e saiu do rei. E agora a câmera em Samaria vai para o portão da cidade. E quem está no portão da cidade? Não é nem um pregador famoso, não é nem uma cantora famosa, não é nenhum governador, não é nenhum rei, não é nenhum profeta. Quem está no portão? 4 leprosos. O nome a Bíblia nem diz. Para Deus operar milagres na vida de alguém, não precisa nem saber o nome. E os 4 leprosos estão na porta da cidade. Imagina, se já está ruim para o rei de Israel com fome, para quem tinha dinheiro e não tem mais, imagina para 4 leprosos. A lepra naquele tempo nem sempre é aquilo que nós conhecemos como ranceníase. Lepra naquele tempo era ter fungo na roupa, na tua casa, você já era taxado ou considerado leproso. E leproso carregava um problema social. Ele não poderia estar em meio à sociedade. Um leproso aqui não estaria entre nós. Também era um problema religioso. Não poderia cultuar no templo, não poderia estar entre pessoas. Ser leproso naquele tempo era andar com calça rasgada, camisa rasgada e sair gritando pelas ruas o teu problema. Leproso, leproso. Imagina nos dias de hoje, andar com calça rasgada e roupa rasgada em São Paulo já é moda, mas sair gritando o teu pecado não. Soberbo, soberbo, fofoqueiro, fofoqueiro. Roupa rasgada, leproso e gritando na cidade. Imundo, imundo. Quando alguém ouvia, dizia: tem leproso passando, sai de perto. Ninguém queria chegar perto de 4 leprosos, nem de um. E a lepra era comum no Antigo Testamento. Segura, Miriam, irmã de Moisés, se levantou contra a liderança, ficou leprosa. Não precisa nem aplicar, tu vai pegando. Vai doer e você nem vai perceber. Vou repetir. Se levantou contra a liderança, Miriam ficou leprosa. Uzias era rei, mas não era sacerdote. E quando você quer usurpar um ofício e um cargo que não é seu, isso te leva num ambiente em que não deveria estar e colocar a mão onde não deveria colocar. Está querendo oferecer incenso, mas não é sacerdote. Quer fazer o que Deus não pediu para fazer. Se contenta com aquilo que Deus colocou na tua mão e não queira fazer o que Deus não pediu para fazer. E Uzias, por não ouvir os sacerdotes, ficou leproso. Usurpar ofício que não é teu te torna leproso. Querer se levantar contra a liderança que Deus escolheu também te torna leproso. Geazi, ganancioso, se tornou leproso. Tem mais, Naamã, por fora oficial, patente, ofício, respeito, dentro de casa, por dentro, leproso. Vários casos de lepra nós temos no Antigo Testamento, mas quero trazer 2 do Novo Testamento que são emblemáticos. Mateus capítulo 8, do 1 ao 4. Jesus está descendo do monte. Quando ele desce do monte, ele encontra um leproso. Ninguém chega perto de leproso, mas o leproso se aproximou de Jesus. E Jesus, como ele não se distancia daqueles que ele quer aproximar. Vou repetir, Jesus se aproxima daqueles que nós queremos distância. Esse é Jesus. Jesus se aproximou dele, diz o texto, que o leproso se prostrou e adorou. Ambiente propício para o milagre. Se prostrar e adorar e reconhecer quem é aquele a qual você adora. Quando ele se prostrou e adorou, ele disse: Senhor, pode tornar-me limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Sabe o que Jesus disse? Eu quero. Olha o que diz o texto. Imediatamente ele foi curado. Guarde essa informação. Imediatamente o leproso foi curado. Só que não em Mateus 8, do 1 ao 4, que é um leproso que foi curado imediatamente. Em Lucas 17, do 11 ao 14, necessariamente o versos 14. Não tem 1, não tem 4, tem 10. E esses 10, quando Jesus está passando perto de Samaria, Jesus olhou para eles e eles disseram: Senhor, tem compaixão de nós. Somos leprosos. O que me chama a atenção, que em Mateus 8 ele curou imediatamente. Em Lucas 17 ele diz: volta, vá até o sacerdote, vigilância sanitária, diz a eles que vocês podem estar limpos.
Diz o texto que quando eles estavam indo ao sacerdote, eles foram sendo curados. Segura o glória, glória tu vai dar agora. Há momentos que ele cura imediatamente, mas às vezes ele cura em meio aos processos. Estou sentindo Deus para dizer isso. Eu vou repetir. Há momentos que ele cura imediatamente, mas às vezes ele cura em meio aos processos. Se tu não entendeu, eu explico melhor. Ele pode te curar hoje, imediatamente, mas ele pode te curar durante esse mês. Ele pode curar o câncer agora, mas ele pode te curar através de 10 sessões de quimioterapia. Ele pode te curar agora neste culto, imediatamente, mas ele pode te curar no caminho de volta para casa. Tem curas que são imediatas. Tem curas que duram um processo. E por que duram um processo? Porque ele tem propósitos e ensinamentos maiores, que só em meio aos processos você vai conseguir compreender. Estou sentindo Deus essa manhã. Aleluia! Deus da glória! 4 leprosos estão na porta de Samaria. E os 4 leprosos com fome sabem de uma coisa: o exército inimigo está lá dentro do acampamento no arraial. Aqui fora tem fome, e lá dentro tem fome, mas no arraial dos sírios tem comida, tem roupa, tem ouro e tem prata. Os 4 leprosos pensaram: se ficarmos aqui olhando uns para os outros, sentados, vamos morrer. Se entrarmos lá dentro tem fome, podemos morrer, mas se encontrar comida, viveremos. Então o que é mais fácil? Ficar sentado na porta de Samaria, no sofá, no meio da semana, ou num dia de culto como esse, com o pé para cima, esperando a morte da bezerra? Ou vir para o culto acreditar que Deus pode fazer? Eu vou explicar melhor. No vocabulário do crente não tem a palavra desistir. No vocabulário do crente, a palavra que tem é reage. Reage, se movimenta, reage essa manhã. Estou desempregado, já estou querendo voltar para o Brasil, não estou vendo solução, e ele vai ficar sentado no sofá. Ou vai vir desempregado para um culto como esse, da glória a Deus, levantar a mão e dar aleluia. Reage, é tempo de se movimentar. Os 4 leprosos pensaram: se ficar no portão da cidade, morremos. Se entrar lá dentro, tentar e morrer, é melhor morrer tentando do que morrer aqui fora sentado olhando um para a cara do outro. E o primeiro princípio eu já destaco aqui agora. O primeiro princípio é se movimentar. Quando eu digo movimentar, não me confunda com pregador triunfalista. Movimentar não é se movimentar quando o pregador pede para você cutucar 2 ou 3, levantar a mão e dar glória, chacoalha 5. Não é isso. Movimentar é reagir. É reagir pela fé. Eu te explico. No Evangelho, segundo escreveu João, tem 7 milagres. Quantos? 7. Nos 7 milagres é Deus agindo e o homem se movimentando. Eu vou repetir. Em João tem 7 milagres. Os 7 é Deus agindo e os homens se movimentando. João capítulo de número 2, ele transforma água em vinho. João capítulo de número 4, ele cura o servo do centurião. João capítulo de número 5, ele cura o paralítico no tanque de Betesda. João capítulo 7, ele anda sobre as águas, mas ele também alimenta 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Em João capítulo de número 9, ele cura o cego de nascença. Em João capítulo de número 11, a ressurreição de Lázaro. Nos 7 milagres é Deus agindo e os homens se movimentando. Eu te provo. Em João capítulo de número 2, transformar água em vinho é com ele. Agora, os homens não vão precisar de um reator atômico e nem de buscar energia em todas as estrelas, que são 400 sextilhões, para transformar água em vinho. Não precisa de um reator atômico e não precisa de toda a energia das estrelas. O que eu preciso? Encher talha e carregar talha. Encher talha
Carregar talha é comigo. Transformar água em vinho é com Ele. É Deus agindo. E você essa manhã se movimentando. João capítulo de número 4. Tem isso também. Se movimentando. Já pegou já. João capítulo de número 4. A cura é do filho do servo do centurião. Curar é com ele. Mas depois de curar do menino, quem cumpre o papel de pai? É você. João capítulo de número 5. Tem um paralítico no tanque de Betesda. Detalhe, 38 anos lá. Não vou entrar no mérito se descia anjo, se não descia anjo, se é crença ou não é. Mas tem um detalhe. Se ele está 38 anos paralítico, parado, sem se movimentar, a culpa é de quem? É do crente no culto. 20 anos na igreja, 38 anos no tanque. Fazendo o que no culto? Esperando o movimento de anjo. Esperando o pastor pegar no colo e jogar no milagre. Deixa eu te dizer algo, rapaz. Tu esperava que o pregador vinha do Brasil hoje para dizer que está vendo anjo, bandeja, chave. Isso é coisa de menino. Crente pentecostal é curado pela palavra. Pela palavra. Dá um tal agora de quero ver sinal. Igreja cheia que revela tudo. RG, CPF. Não, lá na igreja tem mistério. E qual é o mistério? Não, tem um pastor lá, um pregador que ele revela tudo. Até teu CPF. E Deus quer saber teu CPF, rapaz. E atrás de sinal e de revelação, de anjo, de chave, é coisa de menino. Crente que alcançou maturidade é firmado na palavra. Aí não sabe porque está 38 anos lá, paralítico, parado. Está esperando alguém pegar ele e jogar no milagre, ou esperando ver anjo. Mas quando Jesus chegou, se tu estava esperando o movimento do culto para ser curado, veio no lugar errado. Mas se veio dependendo da palavra dele, está no lugar certo. Pega a tua cama, levanta e anda. Pegar a cama é contigo, levantar é contigo, se movimentar e andar é contigo, mas curar a tua vida e te colocar de pé é com Ele. Vocês estão aí? João capítulo de número 6, ele anda sobre as águas, mas ele também alimenta 5.000 pessoas. Se ele quisesse, ele fazia brotar da terra pão e peixe. Se ele faz das pedras clamar filhos de Abraão, por exemplo, se no culto ninguém quer dar glória, não tem problema. Ele faz as pedras da glória clamar. Aí ele disse para os discípulos: vocês têm pão? Por quê? Porque a hora já era adiantada, diz o texto. O lugar é deserto e não tem padaria, ou seja, geograficamente o lugar não é favorável. E o horário não é favorável. O ambiente não é favorável, o lugar não é favorável, e tem um detalhe: os obreiros não tinham pão. Eu imaginei que o João teria, o Pedro, o Tiago, ninguém tinha pão. E o Felipe ainda deu essa. Para comprar pão para todo mundo, não tem nem padaria. O que é mais fácil fazer? Manda o povo embora. E o povo que anda com Jesus vai embora vazio por acaso? Claro que não. É porque a gente fica esperando que quem tem pão é aqueles que estão na lista. Mas chegou um menino que não estava na lista, não sei o nome. Não tenho o mesmo nome de Pedro, não tenho o patamar de João, mas eu tenho um cestinho com 5 pães e 2 peixes. Trazer 5 pães e 2 peixes é contigo. A multiplicação é com Ele.
Vou correr um pouco por conta do tempo. João capítulo de número 9, tem um cego de nascença. Se Jesus colocasse a mão nos olhos, está curado. Se Jesus dissesse, haja vista, ele enxergava. Jesus falou, vai lá no tanque de Siloé. Abre a torneira, água gelada, lave o rosto. Quando terminar de lavar, tu pode olhar que vai enxergar. Curar é com ele. Ir pro tanque, lavar o rosto, abrir torneira é contigo. João capítulo 11. Para muitos Lázaro está morto. Para Jesus, como é amigo, só dorme. Até acharam que tu ia morrer aqui na Suíça. Quando Jesus chegou, falou, onde está o corpo? Está lá dentro daquele sepulcro. Tira a pedra. Tirar a pedra é com a gente. Ressuscitar defunto com 4 dias cheirando mal é com ele. O que eu aprendi? Se movimenta. É Deus agindo, eu e você se movimentando. O primeiro princípio é levantaremos e entraremos na cidade. Ficar parado não é princípio do evangelho. O primeiro princípio é se movimenta. E os 4 diz o texto, e vocês repetiram, eu não fiz isso em vão. No crepúsculo da noite eles levantaram, ou anoitecer. Porque eu pedi para você repetir. Porque diz o texto que enquanto eles se levantaram, agora tira a câmera do portão da cidade dos 4 leprosos. A mesma câmera agora entrou para dentro do arraial. Diz o texto que lá dentro eles ouviram 2 ruídos. Quantos ruídos? 2. Para você lembrar de mim até o arrebatamento da igreja, da mensagem, o tema da mensagem é 4 homens, 2 ruídos e uma promessa. Não é filme de Netflix. Diga, 4 homens, 2 ruídos e uma promessa. Diga, 4 homens, 2 ruídos e uma promessa. 4 homens a câmera já pegou. Está no portão da cidade e se movimentaram. Levantaram e disseram, se ficar aqui a gente morre. Melhor morrer tentando lá dentro, se movimentando, do que morrer sentado. Então ao anoitecer eles se levantaram. A câmera saiu do portão e entrou lá dentro. Diz o texto que eles ouviram 2 ruídos. Ruídos de carros e ruídos de cavalos. Quando ouviram os ruídos, diz o texto, no crepúsculo da noite, o exército da Síria se levantou e bateu em retirada. Só dá glória se entender. Quando eu decidi me levantar, Deus decidiu fazer o inimigo bater em retirada. Alguém levantou a mão, eu vou repetir. Quando você decide reagir, Deus também decide agir em teu favor. Oh, aleluia! Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Isso é coisa da minha cabeça. Nem pregue sobre isso agora. O que eu vou dizer agora, nem pregue. Lepra, a mais ferrenha, primeira coisa que ela faz é fazer com que você perca os dedinhos. Elas vão comendo. Então se tem 4 leprosos, tem que ter 8 pés. Mas como são 4 leprosos, se for contar os pés direitinho, deve ter 6,5, 7, alguma coisa. Quando 8 pés, ou quase 8, pisaram dentro de Samaria, o exército da Síria ouviu o barulho de um grande exército. Eu sou meio maluco. Pode ser que quando você decide pisar no bairro da tua casa hoje, colocar a planta do pé dentro da sala da tua casa, Deus pode fazer um grande inimigo bater em retirada. Mas é só um pé. Deus não precisa de muito. O ruído é com ele. O exército da Síria, quando ouviu o barulho, eles disseram apavorados. O rei de Israel alugou o exército do Egito, o exército dos heteus, com carros e cavalos, estão vindo contra nós. Aí a câmera, 8 pés. Deus pode assombrar o inimigo. Deus pode fazer você tão pequeno
vencer tão grandes batalhas. Deus pode enviar um ruído essa manhã para te dar vitória. Em nome de Jesus. Como está filmando, não sei se vai para as redes sociais, mas agora tem a turma que assistiu 40 vídeos do YouTube, são teólogos, né? Então, para que não me critique depois, agora eu tenho que explicar. Entre aspas, o senso de humor de Deus é algo extraordinário. Fecho aspas. Como assim Deus tem um senso de humor? Vou dar só 3 exemplos. Primeiro, o Pedro está com Jesus. Eu não sei se você conhece irmãos assim como Pedro. Anda sempre duro. Não, tu sai com ele não paga a conta de jeito nenhum. Vou fechar os olhos. Aqui não tem, né? Só no Brasil, aqui não tem. Não paga, não paga. Você leva ele para almoçar, ele não paga. Você leva ele para tomar um café, ele não paga. É o Pedro. O Pedro só andava duro. Olha, em Pentecostes, cheio de poder, tem um coxo na porta, Formosa. O coxo falou, tem uma esmola? O que ele falou? Não tenho prata e não tenho ouro. Quando Jesus está com Pedro, Jesus olhou e falou, Pedro, está vindo aí o coletor de impostos. Ó, eu estou com o meu pastor, eu vou pagar dele. Deus está falando. Levou seu pastor para o restaurante, você não vai pagar do pastor? Aí Jesus com Pedro, aí Jesus falou, e aí Pedro? Aí o Pedro falou, Senhor, estou duro. Talvez Pedro replicou aquilo que nós ouvimos no Evangelho. Larguei tudo para te seguir. Tá bom, Pedro. Não vai fazer a sua e nem a minha, não. Nem a sua, não. Tá, pescar então tu sabe. Achei que sabia. Aquela noite eu estava voltando frustrado, o Senhor apareceu e eu não tinha pego nada, e o Senhor falou para jogar desse lado, eu peguei tudo. Então eu até achei que sabia. Então faz o seguinte, joga a vara. Quando Pedro jogou, pegou um peixe. O Pedro deve ter pensado, vou pagar imposto com peixe? Vão me prender. Só que os métodos de Deus e o senso de humor é extraordinário. Abre a boca do peixe. O que tem aí? Tem uma moeda. O dinheiro está aí. Mas antes, qual a imagem que tem na moeda? Ó, eu só vou dizer uma vez. Se pegar, pegou. Pode ser que amanhã no café da manhã teu esposo ou tua esposa dê um glória a Deus alto. Talvez vai pegar só amanhã. E tem aqueles que não vão pegar. Não dê glória a Deus disfarçado para fingir que pegou. Só vou dizer uma vez. Presta atenção. Qual a imagem que tem na moeda? César. Então dê a César o que é de César. O imposto está pago. Segura. Mas do teu lado tem um crente que tem uma imagem e semelhança. Então dê a Deus o que é de Deus. O senso de humor de Deus é algo extraordinário. Vou dar um exemplo. Ele vai curar o cego. Vai para o tanque de Siloé, põe a mão na cabeça ou diga está curado. Cuspiu no chão, não faça isso. Pegou o dedo, ficou fazendo melequinha. Em São Paulo a gente chamava de melequinha. Melequinha, pegou o barro, o lodo, colocou nos olhos dele. Ele foi curado. O senso de humor de Deus é algo extraordinário. Exemplo, Sansão, o inimigo são 1000 homens. O senhor vai me dar uma bazuca ou um 762? Uma queixada de jumenta. Josué com os sacerdotes, olha o tamanho das muralhas de Jericó. Tem dinamite? Não, só toca buzina. Quem derruba a muralha sou eu. Olha o tamanho do Golias. O que tu tem na mão, Davi? Uma funda, só joga pedra. Quem derruba sou eu. Ao lado esquerdo, Migdol. Ao lado direito, Piairote. Que isso? Montanha da esquerda, montanha da direita. E atrás, Faraó e o exército. E na frente, Mar Vermelho. O que eu faço? O que tu tem aí na mão? Um cajado. Só bate nas águas. Bater nas águas é contigo. Abrir o mar é com ele. Só 2 ruídos.
Ele pode fazer todo um exército bater em retirada. Por quê? Se o primeiro princípio é se movimentar, o segundo princípio eu disse que é confiar. E por que confiar? Eu explico. Por causa de uma promessa no portão da cidade, na boca de um profeta ontem, Deus ele move todo o ambiente só para cumprir a promessa. Eu vou repetir. Vocês leram comigo que é uma promessa que permeia em Samaria. E a promessa veio pela boca do profeta Eliseu. Amanhã a essas horas. Por causa de uma promessa, Deus pode enviar 2 ruídos, mas Deus também pode movimentar toda a cidade. Como também Deus pode movimentar um coração de um rei, só para o cumprimento da promessa. Vocês querem um exemplo ou 2? 2. Já estou namorando a agenda do ano que vem, então vou dar só 2. Há uma promessa em Miqueias capítulo 5 versos 2, repito. Há uma promessa em Miqueias capítulo 5 versos 2. Qual a promessa? O menino tem que nascer em Belém, que é o menino Jesus, é o rei. Aleluia. Só que Maria está noiva e toda mocinha noiva está preocupada com o quê? Buffet, convite de casamento, daminha de honra, padrinho, madrinha, vestido, até que o Gabriel apareceu e disse: salve agraciada. A palavra salve agraciada no grego, agraciada é você foi alcançada. Quando você foi alcançado? Quando o Espírito Santo pegou Jesus e colocou dentro de você. E quem recebeu Jesus aqui dentro pelo Espírito Santo, agora não se preocupa mais com coisas. Estou falando em parábolas. Só que tem um detalhe, veio um decreto. E qual o decreto? Antes do decreto, preste atenção no ambiente. Maria nasce em Judá. José, o teu esposo, o noivo, é de Judá. Todas as mulheres que nasciam em Judá tinham um sonho. O Messias, ele vai nascer dessa tribo. Então todo ventre que gera, pode ser que está gerando um novo rei. O Messias prometido pelos profetas. Só que os romanos cobravam imposto de Judá e de Israel. Era 1/5 de tudo que eles colhiam. Eles plantavam, quando colhia, paga 1/5. Mas havia uma região inóspita, pior do que Lodebar. Era um lugar mais seco, distante, e lá não habitava ninguém. Roma, como queria captar as finanças, pensou: se naquela terra ninguém habita, ninguém planta, ninguém colhe, a gente não recebe. Pega um pouco das famílias que estão em Belém, leva para essa região e coloque-os lá para viver. E lá eles irão plantar e colher, e tudo que colher, 1/5 é de Roma. Então tiraram alguns familiares, entre eles Maria, e levaram para essa região. Quando chegaram lá, perguntaram: qual o nome dessa região nós vamos pôr? Terra seca. Daqui não brota nada, daqui também não vem o Messias. Qual é o nome? Coloca Nazaré, que a raiz é Nazir, que significa toco, tronco. E por que toco? Porque do toco não brota nada. Mas esqueceram de ler Isaías 11:2, do tronco de Jessé. Aleluia! Brotará o rebento. Mas é uma outra história. Quando Maria está com 9 meses, a promessa de Miqueias 5:2 não é nascer em Belém? Um dia se levantou o imperador César Augusto e disse: eu quero um decreto. Qual o decreto? Eu quero alistamento. Todas as famílias voltam para a terra natal para assinar o censo, só para saber se o caixa estava batendo com os impostos. Qual o decreto? Todo pai de família volta para a terra natal. Quando a notícia chegou em Nazaré, José deve ter colocado a mão na cabeça e pensado: vou ter que pegar o jumento ou o mulo, colocar Maria em cima com 9 meses, vou ter que voltar para Belém só para se dar. Só que tem uma coisa que ele não sabia. Deus moveu o coração do César Augusto, moveu todo o ambiente só para o cumprimento da promessa. O menino tem que nascer em Belém. Só que de Nazaré até Belém são 110 a 115 quilômetros. Não tem Uber, não tem o Clébio para me trazer. É de mulo, é de jumenta. 9 meses a mulher, montes e vales, corre o risco de perder a criança. Quem é mãe sabe, se a criança não estiver bem no centro, ela pode perder o menino. Montes e vales, mas quem tem Jesus no centro
não perde no meio do caminho. Quando chegou em Belém, o menino nasce. Deus movimentou o coração do imperador, movimentou todo o ambiente só para o cumprimento da promessa. Conto mais uma, Oséias capítulo 11, versículo de número 1 a seguir. Do Egito chamei meu filho. Só que o menino vai nascer em Belém. Nasceu em Belém. Só que o menino agora volta para sua casa. E vieram os magos do Oriente e fizeram conexão no palácio de Herodes e disseram: viemos adorar aquele que é nascido o rei dos judeus. Isso perturbou Herodes. Só vou dizer uma vez, se pegar, pegou. Por que Herodes ficou perturbado e não quer deixar Jesus reinar? Porque se Jesus reinar, ele perde o trono. Tem crente que é assim: se deixar Jesus reinar, ele perde o trono. E o que Herodes fez? Decreto: manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Olha para cumprir Oséias 11:1. Vem um decreto: mate as crianças. José teria um sonho. Pega o menino, vai para o Egito e esconda lá, porque Herodes mandou matar as crianças. Só que como eu vou pagar a passagem para o Egito? Fica tranquilo, tem uns magos vindo do Oriente trazendo ouro. Oh, Jesus! Ficou um tempinho lá no Egito, Herodes morreu, Deus falou com José em sonho: quem tinha que morrer já morreu. Se tu está aqui vivo, pode voltar, porque Deus te guardou e te preservou. Vocês aguentam mais 10 minutos? Digam amém. Primeiro princípio, diga movimentar. Segundo princípio, diga confiar. Eu me movimento porque eu creio que Deus pode enviar 2 ruídos. É Deus agindo e os homens se movimentando. Segundo princípio é confiar, por causa de uma promessa. Deus move um ambiente. Se é uma promessa sobre a tua vida, confie. Terceiro princípio é, diga, partilhar. Quando o exército da Síria bateu em retirada, os leprosos chegaram no arraial. Imagina os leprosos. Não sei se vocês usam esse termo aqui. Barriga nas costas. Ok. A fome era demais. Quando chegaram no arraial, tem cuscuz. Parece que tem alguém que gosta aqui. Carne seca, bode. Não tem leitinho e Nutella, não. É carne seca, é cuscuz, é farofa. Ok. Buchada. Ok. Os do leite em pó e Nutella não sabem o que é isso. Quando eles chegaram no arraial, estão comendo. Aí de repente olhou para as roupas. Bolsa da Louis Vuitton, camiseta da Lacoste, tênis Calvin Klein, e falou: é hoje. Só que enquanto eles estão usufruindo de tudo, os 4 pararam, olharam uns para os outros e pensaram: não é certo o que nós estamos fazendo. Os jumentos estão com medo, esconderam debaixo da cama. Cabeça de jumento, 80 ciclos de prata. Até jumento está escondido. O rei debaixo do trono com medo. Está todo mundo com fome. E é certo a gente se vestir bem, comer bem, e ele sem nada? Não é certo o que nós estamos fazendo. Por que não é? Porque hoje é dia de boas novas. Parece que tem alguém que está entendendo. Porque hoje é dia de boas novas. Tá gostoso o ambiente, não tá? Sentindo a presença, bem vestido, com franco no bolso. Mas e os que estão lá fora? Hoje é dia de boas novas. E não nos calaremos. Quando eu estive em Israel, eu fiquei olhando os ensinamentos de um senhor que estava lá. E quando eu estava no Jordão, olhando para o Jordão e 1000 coisas passando em minha cabeça, e aquele senhor ensinando ali no Jordão, esse senhor disse assim: olha, no Monte Hermon tem as geleiras, mas no topo do Hermon as geleiras derretem, e o Hermon partilha do que é seu. Glória. Para onde? Para o Jordão.
Então o que você está vendo aqui, contemplando, é porque o irmão partilhou para o Jordão. E como o Jordão aprendeu o que é partilhar, o Jordão também reparte com a Galileia. No entanto, que é mar da Galileia, a água é doce, mas é tanta água que é mar da Galileia. Ou seja, o irmão partilha com o Jordão. E o Jordão? Eu partilho para a Galileia. E a Galileia partilha para um outro mar. Detalhe, o nome deste outro mar, antes de dizer o nome, este outro mar não partilha com ninguém. Sabe o nome dele? Mar Morto. Por quê? Porque quem recebe e partilha tem vida. Quem recebe e guarda está morto. Tem alguém com vida aí que já se movimentou. Quem recebe e partilha tem vida. Quem recebe e guarda está morto essa manhã. Porque hoje é dia de boas novas. Eu vou encerrar. Não, pastor. Pode ser que eu cometa algum equívoco com o nome. Não vou arriscar o nome. Não sei se é Noah, alguma coisa assim. Eu acho que é Noah. Mas é na Inglaterra. A cidade foi acometida pela neve. Vocês sabem o que é isso aqui. Mas foi tanta neve, que as pessoas não conseguiam sair de casa. As ruas foram tomadas pela neve na Inglaterra. E tinha uma paróquia, uma igreja pequenininha. E essa igreja tinha cultos ali na semana, nos finais de semana. E naquele dia que a cidade foi acometida pela neve, que ninguém conseguia sair de casa, tinha culto. No entanto que o pastor, ele não conseguiu sair de casa. E o porteiro, desde cedo, ele já estava trabalhando, tirando neve. Ele conseguiu sair, ele disse, vou pro culto ou não vou? Aí eu lembrei dos 4 leprosos. Vou ou não vou? É melhor ir tentando. Aí ele se movimentou e foi. Quando ele chegou na paróquia, pequena igreja, tinha 4 ou 5 pessoas também da igreja, o pastor não foi. Olharam uns para os outros e disseram, olha, vamos embora, não vai ter culto, é o pastor que prega. Só que de repente, em meio à tempestade e à chuva que caiu forte aquela noite, um jovem desesperado entrou para dentro da paróquia para se esconder e sentou no banco. Quando ele sentou, olharam uns para os outros e disseram, tem que ter culto. Por quê? Hoje é dia de boas novas. Vai se calar, voltar embora. Ou tem boas novas? Só que tinha um dilema. Quem prega? O porteiro falou, eu não tenho nada. E a irmã falou, não, eu posso arriscar aqui um hino. E aquela pressão e o menino ali, então vamos, eu prego. O porteiro falou. E aí cantaram lá as músicas da igreja, fizeram uma oração, hora da palavra. O porteiro não tinha muita coisa. Ele abriu a Bíblia em Isaías 45, 22. E ele só lia a parte A. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. E o jovem, eu quero esse Deus. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Sabe quem é esse jovem? Charles Spurgeon. Coisa linda, Jesus. Eu tenho minhas divergências teológicas com Spurgeon. Nunca gostei de charuto. Salvação é para todos. Mas ele foi o príncipe dos pregadores. Existem algumas frases célebres sobre pregação, como Wesley, ou John Wesley em inglês, que trouxe avivamento à Inglaterra. Ele disse, coloca fogo no seu sermão no fogo. Temos frases marcantes como A.W. Tozer, como as frases de George Whitefield ou tantas outras, mas tem uma que eu guardei, é de Spurgeon, eu nunca mais esqueci. Spurgeon disse, quem leva boas novas e prega o evangelho, nada mais é, como eu queria que todos os pregadores do Brasil ouvissem isso,
Quem leva boas novas nada mais é que o mendigo encontrando outro mendigo e mostrando para ele onde encontrar pão. Se você recebeu esse pão, ou você guarda para ti e deixa ele embolorar, ou se hoje é dia de boas novas, é tempo de não se calar, é tempo de partilhar. Os Deus me trouxe essa manhã para te confrontar e dizer: vai guardar para você ou vai levar esse pão para outros que precisam? Porque hoje é dia de boas novas e não nos calaremos. E eu encerro com um testemunho de 1 minuto. Pasme, há 2 anos atrás aqui na Suíça, não vou dizer o nome deste pastor, mas eu na sala de sua casa, comendo raclette, é isso? Comendo raclette. E ele disse para mim: pastor, o senhor vai pregar na minha igreja, mas não se iluda com os 60 pessoas que vão estar lá, não. É porque, como o senhor está vindo, eu convidei algumas igrejas, tem 60 pessoas, mas minha igreja tem 12. E que tomam ceia 8. E que dizimam 3. Tá, mas como você faz? Ele falou: eu tiro do bolso. E eu trabalho em 2 lugares. Aí ele falou: de vez em quando nós vamos para 20. Eu fico feliz. Geralmente desses 23 eu recebi na minha casa, chegou aqui duro, sem nada, arrumei serviço. Aí depois começou a ganhar aí um franco, se rebeliou, saiu da minha igreja, levou 6. E abriu uma congregação aí. E ele com 12 membros, ele disse: estou pensando em voltar para o Brasil. Estamos aqui há anos, a gente faz evangelismo, ninguém aceita Jesus. Aí eu olhei para ele e disse assim: ainda que fique você, sua esposa e filhos, não se frustre quando você prega o evangelho e as pessoas não se convertem. Esse papel não é seu. O meu papel é pregar. E guarde isso no seu coração e nunca mais esqueça. Se ninguém se converter e a tua palavra não for bênção para aquela vida, no juízo final essa mesma palavra será o juízo. Só faça a tua parte e leve o teu pão. Se o mendigo quiser morrer de fome e não ir na padaria que você ofereceu a ele, você não tem culpa. É tempo de se movimentar, porque é você se movimentando e Deus agindo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. É tempo de confiar. Ele está pronto para mover todo o ambiente. Mas é tempo também de partilhar. Quando o rei de Israel soube, ele não quis acreditar muito, pediu para alguém ir na frente para ver se era verdade. E esse alguém foi. Quando voltou, esse alguém disse: rei, lá no portão de Samaria estão vendendo picanha por 1 franco e contrafilé por meio franco. E tem mais. Tem um bajulador do rei que quando ele viu com os olhos, ele foi querer tomar posse. O povo passou em cima dele, ele morreu. Viu com os olhos, mas não tomou posse. A promessa se cumpriu. Mas eu te convido a refletir aqui essa manhã, quase neste começo de tarde. Reage, se movimenta. E mais do que se movimentar, é confiar. E mais do que confiar, é partilhar o que você recebeu. Eu quero orar pela tua vida.